E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui porque eu tava assistindo um outro vídeo e assim, era basicamente uns caras que haviam vivido, uns americanos que haviam vivido na Rússia. E tinha um russo perguntando pra eles como é que foi a experiência de viver lá e tal. E uma das coisas que eles comentaram me fez pensar na experiência que eu tive morando aqui, entendeu? E que eu tenho ainda, né? Eu acho curioso porque às vezes muita gente que comenta nos meus vídeos fala assim, pô, quase não tem pessoas na rua, entendeu? Ou assim, é muito estranho eu não poder, sei lá, eu não poder conversar com as pessoas, ou coisas do gênero assim. E uma das coisas que me fez pensar foi a seguinte, é que aqui na Dinamarca você nunca pergunta um dinamarquês como é que ele tá. Que é o verdadeiro how are you doing em inglês, né? Que no brasileiro seria, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Horrível. Se eu conseguir sair daqui. Porque aqui na Dinamarca você tem que dar preferência para as bicicletas. E o que eu acho difícil aqui, antes de eu entrar no assunto, é o seguinte, é que aqui na Dinamarca, quando tem bicicleta, os caras, eles, tipo assim, as pessoas, os ciclistas, eles não se preocupam se você viu eles ou não, entendeu? Eles saem andando. E o problema é assim, que se você atropelar um ciclista aqui, é um problema gigante pra você. Ali perto da escolinha também que eu tava passando ali, você tem que andar só 40 km. Aqui não, aqui são 50, mas lá eram 40 e você tem que tomar muito cuidado com as crianças, né? Criança é outro caso, né? Porque não sabe direito, né, o que tá fazendo e tal, então é importante que você realmente tome cuidado deles. Mas adulto andando de bicicleta, eu acho assim meio... sei lá, acho que tá no seu interesse você ter certeza que a pessoa te viu, né? De algumas faixas aqui você tem esse problema de que, tipo assim, você tá na mesma faixa com os ciclistas, aí você tem que dividir. Na verdade, o que eles têm que fazer é quando o carro para assim, ó, eles têm que parar atrás de você. Eles não param. Por exemplo, aqueles dali, se a polícia vê, eles tomam multa. Mas enfim, ok. Por que você não deve então perguntar um dinamarquês se ele concentrar aqui, né? Porque na Dinamarca é uma distração grande com ciclista, com todo mundo. Enfim, por que aqui na Dinamarca você não deve perguntar para um dinamarquês se ele tá bem? Porque quando você pergunta, você tá interessado em saber, entendeu? Então aqui na Dinamarca, quando você pergunta para alguém se a pessoa tá bem, é porque você tem interesse em saber se essa pessoa realmente está bem, sabe? Você não pergunta assim no Brasil só para perguntar. Você quer que a pessoa te fale. E não é o caso, por exemplo, com o Brasil ou os Estados Unidos, que você pergunta por educação mesmo. Só que isso é interessante por quê? Porque acaba que quando você convive com muito dinamarquês, por exemplo, que é o meu caso, você, por exemplo, a minha empresa, a maioria das pessoas são dinamarqueses, dos empregados. Você acaba se acostumando a não perguntar essas coisas para as pessoas, entendeu? Então, assim, isso não vira parte do seu dia a dia. Quando você tem um contraste, que é quando você conversa com um americano, por exemplo, igual, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, lá tem várias empresas e tem pessoas que eu converso que trabalham em empresas internacionais lá, ou que não convivem com dinamarqueses e tal. E é nítido isso por quê? Porque eles ficam perguntando, how are you doing, entendeu? E aí, tipo assim, e quando você já está acostumado a conversar com o dinamarquês, você sabe que quando você é perguntado isso é porque a pessoa tem interesse em escutar, entendeu? O que você tem para poder dizer. Então, hoje mesmo eu me peguei quase expandindo a pergunta ou a resposta, porque eu pensei que a pessoa estava realmente interessada em saber de como é que eu estava, entendeu? Aí eu comecei a prestar, aí eu fui lembrei assim, putz, não é esse o caso, eu tô conversando, a pessoa perguntou por educação, entendeu? E eu sei que vai ter gente nos comentários que vai falar, pô, Elvis, mas isso é muito ruim, cara, putz, cara, que povo frio, entendeu? Que não quer saber como é que você tá e tal. Mas assim, isso na verdade não tem nada a ver, é uma questão assim...
sabe, de cultura mesmo. E você, querendo ou não, acaba se acostumando com esse tipo de situação, sabe? De pessoas, e as pessoas não te perguntarem mais sobre isso. Mas você sabe que as pessoas têm interesse em você porque, eventualmente, elas acabam te perguntando. Tipo assim, quando você conversa com elas, você vê que as pessoas não são frias, né? Como as pessoas comentam. Então, assim, esse é o motivo de você não necessariamente perguntar por um dinamarquês how are you doing, ou entendeu, como é que você, tipo assim, que você tá, se você não tiver o interesse de sentar e ouvir, entendeu? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, a pessoa deveria, em teoria, escutar o que você tem para poder dizer, entende? Você não pergunta só por educação. Aqui na Dinamarca não funciona isso. E para quem está se perguntando, por exemplo, em dinamarquês você perguntaria "Hvordan går det?", como vão as coisas, né? Como as coisas andam. E aqui você não tem o costume de perguntar isso. Por outro lado, as pessoas assim, quando elas têm, igual que eu disse, quando as pessoas têm o interesse de perguntar as coisas, elas vão sentar e vão te ouvir. Se elas te perguntarem, é porque elas vão te escutar. Na Dinamarca, então, quando você trabalha em uma empresa internacional, por exemplo, é muito comum você ter esse contraste, entendeu? Você vê os dinamarqueses te perguntando, tipo assim, não te perguntando, e o pessoal que é mais internacional, entendeu? Pergunta por educação mesmo. Mas assim, é tudo uma questão de costume, entendeu? E eu acho, tipo assim, super de boa, sabe? Eu acho que, sei lá, quando a pessoa tem realmente interesse em te perguntar e te ouvir, e ouvir da sua vida, ela vai perguntar e vai ouvir da sua vida, sabe? Então assim... Mas me digam então nos comentários o que é que vocês acham disso. Vocês acham que eles são mais práticos, que é muito mais prático do dinamarquês não te perguntar toda hora e te perguntar realmente quando ele ou ela tem interesse em te ouvir? Ou vocês acham que, sei lá, eu acho que é legal perguntar só por educação, né? Como a gente é ensinado no Brasil. E assim, eu quero ouvir o que vocês vão dizer. Porque, tipo assim, é interessante isso. Porque, tipo assim, quando eu volto pro Brasil, as pessoas devem me achar um pouco mais... Tipo assim, já teve gente que me falou que, tipo assim, parecia que eu sou um pouco grosso, entendeu? Porque... Mas é porque a pessoa não tem essa perspectiva, entendeu? De que aqui você não... Sabe, você tem uma outra maneira de viver, assim, meio que, sabe, de se adaptar. Eu acho que é uma coisa, em geral, sabe, saudável, entende? Imagina se você viver aqui... Que eu falo o seguinte, que a pior coisa do mundo deve ser você viver em um país querendo estar em outro, entendeu? Tipo assim, você tá vivendo aqui e saudades do Brasil. É óbvio que um nível de saudade sempre existe, então assim, você sempre vai ter saudade de algumas coisas, mas eu acho que esse nível precisa ser calculado, porque se você começa a sentir muita falta do Brasil, você vive infeliz aqui, entende? E depois de um tempo você quer voltar. Eu sinto saudade do Brasil, mas... Quando eu tô no Brasil, eu sinto saudade de coisas daqui, entendeu? Então, assim, eu acho, pra mim, quando eu faço essa reflexão, eu acho que eu consegui um balanço bom, assim, de saudade dos dois lados. Mas é isso daí, então, que eu queria conversar com vocês. Me sigam no Instagram, eu sempre lá posto fotos sobre a Dinamarca. Deixa nos comentários, então, o que é que vocês acham desse modo educado de perguntar as coisas. E é isso aí. Aquele abraço, valeu e vicis.